sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte do 7º ano. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória que envolve o mundo da arte. Então, vamos ver o que nós temos na aula de hoje? Aula 2, objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamento, a história da arte, pré-história e arte egípcia. Então, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá? Muito bem. Então, para dar início à nossa aula, eu vim aqui, para essa representação de uma caverna, onde vamos falar que são os primórdios da humanidade, aonde iniciou, aonde nós temos os primeiros vestígios deixados pelos homens da caverna. E a arte não poderia estar distante desse momento histórico, porque é a partir da arte que o homem pôde estudar todo o percurso, da humanidade em sua trajetória pelos vestígios que foram deixados. E os estudiosos, os arqueólogos, historiadores, eles foram buscar, com base nesses vestígios e das pinturas que foram deixadas no interior das cavernas, como foi essa trajetória? O que aconteceu? E o homem, ele foi o quê? Deixando seus vestígios para que o homem pudesse o quê? Representar. E essa história, ela foi dividida em 3 grandes períodos, tá? Que levaram milhares e milhares de anos. Então, aqui nós temos o Paleolítico, tá? Onde o homem desenhava de forma naturalista. Como era esse desenho naturalista? Ele desenhava tal qual ele via o objeto e os animais na natureza. Ele tentava chegar o mais próximo possível, vamos falar como se fosse um retrato. Só que eles não tinham os materiais. O que eles utilizavam? Eles utilizavam os materiais que estavam próximos, pigmento como sangue de animal, gordura de animal. Então ele pintava de forma naturalista, o animal mais próximo possível do que ele via na realidade. E os materiais eram justamente pigmento, sangue, excrementos, a cinza do carvão, e ele utilizava para fazer. Depois do Paleolítico, nós vamos ter um outro período, que é o Neolítico. Ora, aqui nós já estamos vendo a palavra Neolítico, neo que vem do quê? Do novo. Então, um novo período que levou milhares de anos para ele chegar nesse estilo de pintura chamado de esquemático. Ele continuava utilizando os mesmos materiais, sangue, excremento, gordura, cinzas, para fazer. Mas aqui nesse período, vocês percebam que ele não pintava mais de forma naturalista. Ele não precisava mais desenhar como uma fotografia, porque ele já dominava, ele já morava em comunidades, ele já domesticava os animais, então ele utilizava a pintura apenas para registrar o seu ambiente. A partir daí nós temos um outro período que é chamado período, a Idade dos Metais, certo? Então, nesse período, que é o próximo período que nós vamos ver, que vai envolver toda essa questão já do homem vivendo numa sociedade, desenvolvendo o metal como arma. Então, nós vamos estar passando por esses períodos, certo? Agora nós vamos ver alguns conceitos que envolvem esses 3 períodos do período da pré-história, certo? Então, vamos ver? Então, a arte na pré-história é aquela produzida durante os períodos cronológicos da pré-história, com destaque para os períodos Paleolítico, Neolítico e, Esse aí são os 2 períodos principais que vão dar prosseguimento aos outros, mas esse aí é quando o homem não vivia e de sociedade, depois ele já começa a viver em sociedade. A arte pré-histórica inclui produções artísticas como pinturas rupestres e gravura feitas em pedras, além de esculturas e estatuetas. O objetivo dessas produções é o alvo de debate entre os historiadores, mas teorias apontam para 2 teses. Uma forma de expressão ou uma forma de o homem conectar-se ritualisticamente com a natureza. Então, existem 2 teses, certo?
que movimentavam esses períodos, esses 2 períodos? Seria que era uma forma ritualística do que a questão da religiosidade, fazer oferendas, mas outros dizem que era uma forma também de sobrevivência, porque ali ele conhecia os animais, ele conhecia a sua caça, os seus movimentos, é como se fosse um estudo de anatomia. Continuando, quando se fala em arte na pré-história, estamos falando da produção vista como artística na pré-história, isto é, durante os períodos paleolíticos, neolíticos e idade dos metais. Lembram que eu falei lá dos 3 períodos? Então, inclui paleolítico, neolítico e idade dos metais. Em geral, compreende pinturas realizadas em cavernas, gravuras esculpidas em rochas, esculturas e estatuetas. Continuando, para facilitar a sua compreensão a respeito do assunto, é importante considerarmos, que os 3 períodos citados e que são considerados como parte da pré-história são, nós já falamos, mas vamos recapitular mais um pouquinho, vamos lá? Então, quais são esses 3 períodos importantíssimos da pré-história? Nós podemos destacar o quê? Podemos destacar outros períodos aqui, olha, o Paleolítico, olha o período que ele foi, de 2 milhões de anos a 10 milhões antes de Cristo, certo? Do Neolítico, de 10 mil antes de Cristo a 5 mil antes de Cristo. Então, aqui, no Paleolítico, 2 milhões e meio antes de Cristo e depois 10 mil antes de Cristo. Então, aqui, Cristo ainda não tinha a nossa contagem, Aqui, o Neolítico, 10 mil antes de Cristo a 5 mil antes de Cristo. Idade dos metais, 5 mil antes de Cristo a 3.500 anos antes de Cristo. Por quê? Nesse período, o homem ele era nômade, ele vivia mudando, porque ele ainda não domesticava os animais, ele pintava de forma naturalista. No Neolítico, ele já passa a ser sedentário, porque ele já está domesticando os animais, ele já utiliza a caça e a própria agricultura, ele já vive em pequenas comunidades, há uma mudança, mas de uma mudança para outra leva milhares de anos, e depois nós temos a idade dos metais, onde o homem já estava tendo o domínio do fogo também, ele já utilizava armas feitas de metais, ele já fabricava, então ali já existia vamos dizer, uma evolução, que eu não gosto de falar essa palavra evolução, mas sim, ele já encontrava novos meios de ter uma vida mais, vamos dizer, facilitar a sua vida. Então, Paleolítico, ele era nômade, Neolítico, ele se torna sedentário, e lá na Idade dos Metais, ele já fabricava suas próprias armas de metais. Continuando sobre a arte rupestre, vamos ver? A arte rupestre é a produção artística feita pelos hominídeos durante a pré-história. Esse tipo de arte se encontra em pinturas nas paredes das cavernas e na parte externa dos utensílios domésticos utilizados durante a pré-história. Continuando sobre a arte rupestre, o que nós podemos falar mais um pouquinho? A arte rupestre surgiu na pré-história e representa as produções artísticas da humanidade, feita em cavernas e objetos domésticos. As gravuras e pinturas rupestres são 2 tipos de arte rupestre. Como é que nós podemos identificá-la? A produção artística, segundo estudiosos, se refere-se aos costumes e às primeiras crenças dos hominídeos. Tanto no Brasil como no mundo existem várias maneiras de expressões artísticas ligadas à arte rupestre. E quais são essas características dessa arte rupestre que nós estamos falando? Imagens feitas nas paredes das cavernas, uso de linhas e traços e formas geométricas, homens, animais e cenas do dia a dia retratados nas imagens, uso dos dedos para pintar e desenhar, e os materiais que nós já comentamos, tudo isso, carvão, sangue, gordura de animal, materiais de pinturas ou desenhos, os excrementos também, que era para aglutinar. Então,
dentro dessas características que nós já falamos, nós também temos tipos de pinturas e de arte rupestre. Vamos ver? Então, a arte rupestre consiste na aplicação de pigmentos sobre as superfícies, sendo comumente encontrada nas paredes das cavernas, onde os hominídeos se abrigavam em outros lugares por onde passavam, certo? Gravura rupestre baseia-se na gravação de figuras nas rochas e em utensílios. Então, nós temos a pintura e nós temos a gravura rupestre, que só foram encontradas nesse período. Aqui eu trouxe para vocês, certo? Uma forma, né, que esse homem desse período vivia. Uma forma muito gelada, né, neve mostrando, e eles viviam em cavernas. E no interior dessa caverna, nós podemos ver aqui a questão, olha aqui, já tem o fogo, então nós já sabemos que é um período, né? Eles continuavam vivendo, mas eles estavam vivendo já em sociedade. Então, esse é o interior de uma caverna, aonde nós podemos também visualizar aqui uma pintura, certo? Que nos remete à questão como se fosse uma fotografia. Então, vai nos remeter que é no período que? Período do Paleolítico, onde as pinturas eram naturalistas, certo? Então dentro desse contexto, nós podemos falar sobre as construções que existiam nesse período, tá? A forma como eles viviam, a forma da arquitetura. E aí nós podemos trazer para vocês, nessa questão dos monumentos megalíticos, que eu posso trazer para vocês o que sobre esses conceitos. Vamos lá? Os monumentos megalíticos são conjuntos de construções milenares feitas com grandes blocos de pedras que pesam toneladas. Essas construções são típicas dos povos da pré-história, correspondente ao período neolítico. Lembra como nós falamos do neolítico? Que eles já viviam em sociedade, já domesticavam os animais? Pois é, que começou há cerca de 10.000 anos antes de Cristo e foi até mais ou menos o 3º milênio antes de Cristo. Aqui eu trouxe um exemplo do que restou desse período, certo? Que é o meni, que está aí, que é uma pedra fincada verticalmente. Nós temos o dome, tá? Que são pedras que têm fincadas verticalmente, mas que ela tem uma cobertura de uma pedra na horizontal, formando um teto, certo? E nós temos também outro, tá? Que é Stonehenge, né? Eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia. Então, aí ele é formado em círculo e os estudiosos dizem como se fosse um cemitério. Visto de cima, ele tem um formato circular, certo? Então, a pré-história ela foi dividida nesses 3 grandes períodos que eu falei para vocês, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, onde o homem vivia de forma sedentária, depois ele era nômade, né? Primeiro nômade, depois sedentário, mas começou a viver em sociedade nesses 3 grandes períodos que levaram milhares e milhares de anos para acontecer essa mudança, não foi de um dia para o outro. Agora nós vamos falar de um outro período da arte também, da arte antiga, né, que envolve uma civilização que ela está envolvida em mistérios, principalmente o lado religioso, que é o Egito. Tá? Então, vamos ver o que eu trouxe para vocês aqui sobre o Egito. Nós temos aí uma representação, que eu pedi que fosse animada, certo? Então, essa arte egípcia, geralmente, ela está ligada muito à questão da religião, de uma vida pós-morte, e sempre algo retratando o faraó. Por quê? O faraó era o Deus, ele decidia tudo, ele era o tesoureiro, ele era o juiz, ele era o, vamos chamar de o presidente, ele determinava tudo nessa civilização. E geralmente as imagens, elas são pintadas assim, como se chamada de lei da frontalidade, que eu vou explicar no decorrer da aula, certo? Então, o que nós podemos falar sobre a arte egípcia? A arte egípcia foi extremamente rica, contendo objetos diversos, né, como pinturas em tumbas, estátuas, templos, pirâmides, objetos metálicos e etc. Os egípcios não entendiam a arte da mesma maneira que nós. Olha aí, isso é muito importante. Eles não entendiam a arte como nós.
na atualidade, tá? Suas obras artísticas eram, em geral, anônimas. Nesse período não existia o artista. Por quê? Lembram que eu falei do faraó? O faraó é que determinava tudo, o que tinha que ser pintado, como é que tinha que se vestir, etc. A arte ela é livre, né? Então, quando você faz algo que alguém manda você fazer, então quem está produzindo é a pessoa que mandou. Então, nesse período, a arte era anônima, porque eram produzidas com alguma finalidade e eram encomendadas por alguém. Então, dentro desse contexto, nós também podemos falar sobre a arquitetura. A arquitetura é o grande destaque da arte egípcia. Quem nunca ouviu falar das pirâmides, certo? Iniciada no 3º milênio antes de Cristo. Trouxe para vocês aqui a imagem da pirâmide, né, dessas 3 pirâmides que são as mais famosas, principalmente a pirâmide de Quéops, considerada a maior e mais pesada, construída pelo homem. A pirâmide de Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide. Aí nessa imagem você consegue identificar, porque vamos dizer que ela é a maior, né, dessas 3 pirâmides, certo? E ela tem, assim, ela é constituída por várias toneladas, as pedras pesam muitas, né? Então, a base dela, ela tem 140 metros. 140 metros, né, de altura. Você já pensou? Isso foi construído antes de Cristo, sem essa tecnologia que nós temos hoje. Como isso foi construído, certo? Então, o antigo, ela é tão antiga, né, e permanece em grande parte intacta. Isso é muito interessante. Também nós temos a pirâmide de Khafre, tá? Ela tem o quê? 130 metros de altura. Tá? Ela é a segunda maior, né? Então ela traz todo também esse legado. E segundo relatos, né, da história, Khafre era filho do faraó Quéops. Tá? Então, por respeito ao pai, optou-se por fazer sua pirâmide 10 metros menor. Então, é toda questão de respeito com o pai. Aí nós temos ao lado a pirâmide de Gizé, tá? Que é o quê? Imponente escultura dotada, né? Ela tem aí essa pirâmide de Gizé, certo? E ela tem o quê? 200 metros de comprimento e 74 de altura, certo? Então, a pirâmide de Gizé, ela é, vamos dizer, uma esfinge, tá? Mas, na entrada dela, nós temos também, fazendo parte das 3, nós temos Quéops, Khafre e Miquerinos, tá? Então, nós temos as 3 pirâmides, Khafre, tá? Quéops e Miquerinos. E o que nós podemos falar de Miquerinos? Miquerinos é a menor desses 3 grupos, tá? Então, o corpo sepultado do faraó Miquerinos, cujo reinado se estendeu entre 2532 a 2503 a.C. Nossa, por que os anos vão diminuindo em vez de aumentar? Porque antes de Cristo estava contando quantos anos faltavam para Cristo nascer, certo? Então, por isso que era decrescente a contagem dos anos. E o faraó Miquerinos era filho de Khafre e, portanto, neto de Quéops. Por respeito ao pai e ao avô, ele decidiu o quê? Que a pirâmide dele fosse menor, certo? Então, falando desse contexto, nós temos algumas curiosidades que podemos falar sobre essas pirâmides do Egito. Vamos ver? Então, o que nós podemos falar dessas 7 curiosidades sobre as pirâmides do Egito? Vamos lá? A primeira que nós podemos falar sobre essas curiosidades, né? Há 123 pirâmides do Egito catalogadas. Olha quantas pirâmides existem lá, né? No entanto, nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação. Por quê? Foram saqueadas, tá? Elas foram saqueadas porque geralmente os faraós, as personalidades, eram enterradas com suas riquezas. Então, os saqueadores entravam, danificavam essas pirâmides, tá? Para roubar toda aquela fortuna, certo? As pirâmides do Egito, por apresentarem uma estrutura que aponta para cima, simbolizam a ascensão
dos faraós ao céu. Então, é justamente isso, né? Chegar mais próximo do céu. A pirâmide mais antiga do Egito é a de Faraó Djoser, tá? Então, nós temos a quarta curiosidade, que é a pirâmide de Quéops, é a mais antiga e a única das 7 maravilhas do mundo que se encontra praticamente preservada até hoje. E dizem, né, os estudiosos, que no dia do aniversário desse faraó, o sol ele penetra diretamente aonde foi sepultado, né, o corpo desse faraó. Então, há uma luminosidade justamente, então, que envolve o quê? Toda uma matemática, né, dentro dessa arquitetura. A grandiosidade, né, que é a quinta curiosidade das pirâmides do Egito, é o luxo dos túmulos, que tem a ver com o poder e representam a importância política e religiosa desse corpo sepultado, certo? E aí nós vamos ver a sexta, estudo que revela que a maior, né, de todas as pirâmides de Quéops, a pedra mais leve pesa 500 quilos, meia tonelada. Isso é a pedra menor, tá? Então já pensou? E a mais pesada, ela pesa 6 toneladas. Agora vocês imaginam, nesse período que foi construído isso, sem essa tecnologia que nós temos, o que levou? Então, muitos estudiosos se debruçam nesse estudo, tentando descobrir como essa civilização antiga construiu essas pirâmides, certo? E aí a sétima curiosidade, os egípcios possuíam avançados conhecimentos matemáticos, visto que estudou realizados, né? O arqueólogo William, ele indica, por exemplo, erros de nivelamento, né? Desnivelamento, tá? Desnivelamento de apenas 15 milímetros, tá? Então, olha só o tempo. E aí, o que aconteceu? Houve apenas, cedeu, né? Vamos colocar aqui um pouquinho. E isso, o quê? Na pirâmide de Quéops, certo? Então, continuando, no caso dos egípcios antigos, a arte era produzida exclusivamente, certo? Com alguma finalidade. Assim, ela não era entendida como uma manifestação dos sentimentos ou visão do mundo do seu artista. Não havia uma intenção estética em sua produção, mas sim de reforçar um propósito que havia encomendado o trabalho artístico. O propósito das obras de arte egípcia se relacionavam diretamente com a cosmologia e com os princípios da religiosidade egípcia, em vez que eram produzidas com funções intricadas nesse aspectos. E como era construída e por que as tumbas, né, tinham esse papel? As pinturas de uma tumba, né, cumpriam o propósito de orientar o morto em sua vida pós-morte. Enfeites como pingentes serviam para garantir a proteção para o seu portador, sendo, portanto, amuletos, entre outros exemplos. Assim sendo, a ideia da arte pela arte não existia dentro da cultura egípcia. Muito bem. E aí, o que eu falei para vocês dentro desse contexto todo, certo, da arte egípcia, que eles eram o quê? Megas inteligentes, que eles fizeram essa arquitetura que até hoje os estudiosos tentam descobrir como foi feita. A questão do artista não existia nesse período, porque quem comandava era o faraó. Eu posso trazer aqui para as imagens de vocês, né? Quem seria o faraó aqui nessas estátuas? Quem seria? O faraó, geralmente, ele é representado em estatura maior, tá? Então, ele sempre vai ser representado de forma maior aos outros. Aqui nós temos a esfinge, que nós falamos, a esfinge de Gizé, tá? Que é o quê? O corpo, né? O rosto do faraó e o corpo de animal, certo? Então, o faraó, geralmente, ele era representado com esses mãos sempre cerrado ao corpo e eram representadas pessoas que faziam parte, né,
desse governo. Então, o faraó, ele era que determinava tudo. Então, o faraó, como eu falei para vocês, era o juiz. E nesse período não existia o quê? Não existia o artista, porque quem determinava tudo era o faraó. E toda a pintura tinha uma funcionalidade, que era do quê? Retratar o cotidiano do faraó, porque ele que determinava. E as pinturas egípcias, né, assim como a arte egípcia, tem algumas características. E o que nós podemos falar sobre essas características? Vamos ver? Algumas características da arte egípcia são importantes de ser mencionadas. São elas: a procura da simetria, tá? Então, eles procuravam a questão da simetria, que era o quê? O que era a procura pela simetria? Eu vou colocar um exemplo para vocês. O que é a simetria? Se eu dividir um corpo ao meio, eu vou ter, de um lado, eu vou ter um olho, do outro olho, certo? Então, simetricamente, eu vou estar igual. Tenho uma mão desse lado, uma mão desse lado. Então, eles buscavam a simetria na pintura deles, nos desenhos dele, porque o conceito era muito importante. Eles queriam algo perfeito, mas determinado por quem? Pelo faraó. Continuando as nossas características. Então, eles tinham a visão do mundo dos egípcios da antiguidade, né? Entendido por nós como harmonia do universo. É considerado bidimensional. O que é uma pintura bidimensional? Ele não tem perspectiva. Ora, o que é bidimensional? Ele só tem altura e largura. Ele não tem profundidade. Então, é uma pintura bidimensional. Figuras retratadas sem emoção. Olha aí, aqueles retratos na arte egípcia foram representados sem emoção, isto é, sem demonstrar alegria ou tristeza, porque o propósito da arte era apenas guiar o morto em sua jornada na vida pós-morte. Certo? Então, voltando um pouquinho, falando um pouquinho sobre esse período da arte antiga, que é a arte egípcia, ele vai falar também que ele não tem a questão do artista, ele não vai assinar. Quem determinava o que tinha que ser retratado era o faraó. O faraó, ele determinava a postura, o que tinha a ser retratado, então não tinha o artista, não assinava. E geralmente eles eram retratados sem emoção. Bidimensionalidade. O que é bidimensionalidade? Se eu pego, faça um círculo. Um círculo, ele é bidimensional, porque ele vai ter essa altura e largura. Agora você faça uma esfera. A esfera vai ser tridimensional, porque ela vai ter altura, largura e profundidade. A arte egípcia era bidimensional. E geralmente eles eram retratados, chamado de lei da frontalidade. O que era essa lei da frontalidade? Geralmente eles estão de lado, mas a cabeça está frontal, tá? E, né, aqui o dorso está para frente, o rosto lateral e o olhar está frontal para o espectador. Tá? Então, a lei da frontalidade. Então, eles não levavam uma proporção perfeita para representar. Eles queriam representar a vida do faraó, porque o faraó acreditava que após morte ele poderia ressuscitar e ele iria reconhecer aquelas pinturas como seu cotidiano, segundo alguns estudiosos. E assim, por isso também que eles eram sepultados com toda a sua riqueza, certo? Então, a arte egípcia, ela traz esse legado de anonimato artístico. Era uma arte funcional, tá? Porque tinha uma função de ser, não uma inspiração, certo? Então, finalizamos a nossa aula.